Fala pessoal, tudo bem? João Pedro aqui em Traves e Textos, aqui foi para fazer um vídeo da análise do jogo entre Fluminense e Bahia, tá? Aqui eu sou sincero com vocês sempre, damos um intervalo do jogo, vou fazer minha análise do primeiro tempo, depois eu volto junto o vídeo. Você nem precisa saber disso, né? Mas depois eu volto junto e aí a gente faz o vídeo de análise do segundo tempo, tudo junto, então bora, vamos que vamos direto pro material aqui, tá? Bom, então, o Fluminense hoje ele começa com o mesmo time que começou contra o Bahia, a única diferença é o Samuel Xavier, né, que se lesionou de novo, tá? O Guga de titular, e o Bahia começa na mesma escalação também do último jogo. Com uma única diferença, que é o Santiago Arias, lateral direito colombiano, estava com a seleção jogando ontem na vitória contra a Venezuela, não está em campo hoje. Quem está em campo é o Gilberto, bom lateral também do Bahia, né? O Bahia jogando no clássico 4-2-3-1 do Rogério Ceni e o Fluminense jogando no 4-3-3 do Renato Gaúcho, também 4-3-3 com 3 volantes, né? O Martinelli, o Hércules e o Nonato ali fazendo essa função de volante. Bom, vamos direto ao jogo. Primeiro eu só queria destacar o Jean Lucas, tá? Que jogou quase meio tempo, jogou uns 20 minutos ontem pela seleção brasileira em ao alto, na altitude, e tá em campo hoje contra o Fluminense, né? E a galera fala que a CBF do Reginaldo Rodrigues fez um calendário como se não essa data FIFA não atrapalhasse os jogos, né? Que bizarro, né? O cara jogou 24 horas atrás, tá em campo. Parabéns pro Jean Lucas, mérito total, tá? Mas bom, bora pro jogo aqui, né? Bom, o Fluminense começa o jogo numa pressão, né? Uma grande pressão. Logo com 3 minutos o Canóbio faz uma boa jogada pela direita, tem um bate-rebate na área, o Ronaldo faz uma boa defesa. Logo depois o Thiago Silva também faz quase um gol de cabeça. Tudo na questão do cruzamento, né? E é isso que define o Fluminense pra mim nesse primeiro tempo. Um jogo baseado muito nos cruzamentos. Por quê? Porque tá faltando um jogador de meio de campo ali para o Fluminense para dar esse último passe, para fazer a conexão entre os bons volantes, o Hércules e o Martinelli, que pra mim são excelentes volantes, ali no meio, faltando um jogador para fazer o último passe, essa conexão com o ataque, com o meio campo. Então o que tá acontecendo nesse primeiro tempo do Fluminense? O Fluminense faz um primeiro tempo ok, longe de ser bom, mas o Fluminense tenta mandar na partida, tenta fazer um jogo onde ele está com a bola, onde o Fluminense propõe o jogo. Claro, só tem que fazer um gol para levar o jogo pra disputa de pênaltis. E nesse primeiro tempo o Fluminense vem levando o jogo. Os zagueiros ficam trocando a bola, o Martinelli, o Hércules e o Nonato também ficam tocando a bola ali no meio, mas na hora de atacar, sempre ou bola no Serna pela esquerda ou bola no Canóbio pela direita. Então o Fluminense está baseando o jogo inteiro em cruzamento, tentando buscar ou o Everaldo ou os zagueiros, que estão subindo bastante, o Thiago Silva, o próprio Freixo também, o outro zagueiro da equipe do Fluminense. Mas o Fluminense, pra mim, tem que fazer... não tô falando que tem que fazer uma substituição ainda, tá? Eu acho que no segundo tempo pode tentar colocar o Ganso pra tentar alternar alguma coisa ali, ou tentar o Kena pra fazer umas jogadas mais de infiltração pela ponta, porque no momento o Fluminense vem tentando fazer um jogo baseado totalmente em cruzamentos, porque ele tá jogando com 3 volantes. Eu acho que foi uma decisão errada do Renato, tá? Hoje eu teria começado com o Ganso ali no meio de campo, pra ser jogador do último passe, mas não é o que tá acontecendo. É um jogo mesmo onde o Fluminense tá tentando colocar a bola na área e jogando bem pelas laterais. O Guga tá sendo bem participativo do jogo, assim como o René pela esquerda, mas não tá conseguindo concretizar mesmo o Fluminense, só cruzamento, só bola na área, e eu acho que o Bahia entendeu isso. O Bahia que tá jogando de uma maneira diferente do que normalmente joga com o Rogério, tá? O Bahia tá jogando hoje no contra-ataque, na retenção mesmo, jogando mesmo no 4-2-3-1, com o time titular, né, sem o Santiago Arias, sem o Santiago, desculpa, como eu falei, mas o Bahia tá tentando jogar no contra-ataque, tentando jogar no escape dos erros do Fluminense. O Fluminense teve alguns erros de saída de bola, o Everton Ribeiro tentou aproveitar uma bola ali, de um lançamento pro Kaique, o William José também pegou uma bola, o Michel Araújo pegou uma bola no erro de saída de bola do René, meteu um chute que passou muito longe, mas é isso que o Bahia tá tentando fazer, jogar no contra-ataque, algo que é diferente pro time do Bahia. E, cara, posso falar? Eu acho que pode dar errado, tá? Eu não vou fazer nenhuma previsão de resultado aqui no segundo tempo, mas eu diria que, cara, nenhum dos times tá jogando muito bem, mas o Fluminense tá com certeza mais próximo do gol do que o Bahia tá mais próximo do gol. E o resultado é só de 1-0. Por isso que eu acho que o Bahia deveria ter mantido sua formação de tática mesmo dos últimos jogos e tentado propor jogo contra o Fluminense, porque eu acho que teria jogo com certeza, já que o Fluminense tá só conseguindo escapar pelas laterais, né? Mas bom, eles são os treinadores, eles com certeza sabem mais do que eu, tá? Pelo amor de Deus. Mas, bom, pra terminar essa minha análise do primeiro tempo, eu acho que tem que destacar o Canóbio. O Canóbio foi o jogador que mais participou desse primeiro tempo, na minha opinião, pelo Fluminense, fez algumas boas jogadas pela direita, mas o Canóbio tem que calibrar no cruzamento ali. E o Everaldo, eu acho que a defesa do Bahia já entendeu que o estilo de jogo do Fluminense hoje vai ser cruzamento. O Everaldo tá muito bem marcado na área, então não sei se vai adiantar muito esse esquema de jogo do Fluminense, de tentar ficar metendo a bola na área, de ficar tentando cruzar. Algo vai ter que mudar pra equipe do Fluminense. Ou claro, pode acertar um cruzamento, pode sair um gol, como quase saiu na bola do Thiago Silva, na cabeçada do Thiago Silva. Também eu reparei no primeiro tempo uma coisa interessante, que é o Thiago Silva falando calma pros jogadores do Fluminense, porque o Fluminense tá um pouco nervoso com a bola. O Fluminense tá jogando muitas bolas laterais, como eu falei, e quando tenta sair jogando pelo meio, quando tenta fazer alguma jogada pelo meio, tá errando o passe e tá errando na técnica mesmo. Então você repara que o capitão do time tá mandando o time ficar calmo, porque se não ficar, o Bahia vai se classificar pra
pra semifinal da Copa do Brasil. O Bahia também tá sentindo muito desfalque, na minha opinião, do Eric Pulga, tá pela esquerda. O Kaique é bom jogador, o Kaique foi até vendido para o Manchester City, mas não tem o drible, não tem a diferença no campo que o Eric Pulga faz. Então tá sentindo essa falta. O Caio Alexandre também tá lesionado faz um tempo. Eu acho que faz uma falta também nesse time do Bahia, na dupla de volantes, tá? Mas tem muito jogo pela frente, o jogo tá muito aberto ainda. Essa foi a análise do primeiro tempo, daqui a pouco eu volto e faço aqui a análise do segundo tempo, que vocês vão ver tudo junto, tá? É nóis. Pessoal, passou o Fluminense, o resultado justo, 2-0 merecido, o Fluminense foi melhor em campo, e cara, que isso, é um segundo tempo muito mais emocionante que o primeiro, né? O Renato já começa fazendo uma substituição, logo aos 45 o primeiro minuto, na verdade, do segundo tempo, né? Onde entre o Lúcio Costa no lugar do Nonato. É o que eu vinha falando mais cedo. Eu tinha falado do Ganso, mas o Renato, como eu disse, era mais perto que eu, colocou o Lúcio Costa e fez essa função do camisa 10 e entrou muito bem o Lúcio Costa, né? A partir da entrada do Lúcio Costa, o Fluminense começa a jogar mais pelo meio campo, para só de tentar cruzamentos pelas laterais, e o jogo associativo pelo meio, a utilização do Hércules, a utilização do Martinelli, eles começam a ser mais presentes no jogo, eles começam a chegar mais perto do gol, e o Fluminense fica melhor, muito melhor, com a saída do Nonato e a entrada do Lúcio Costa, tá? Que eu acho que já deveria ter começado com um meio de criação ali, desde o início do jogo, e o Renato vai muito bem, percebe isso, e faz a substituição. Já o Rogério Ceni, ele coloca o Gustavo aqui no lugar do Kaique, o Gustavo que eu acho que tocou pouquíssimas vezes na bola, acho não, de certeza, né? Entrou no lugar do Kaique, começou com ponta esquerda, e o Bahia no segundo tempo até esboça algum tipo de reação bem no comecinho, assim, tenta propor um jogo bem no começo, nos primeiros 5 minutos do segundo tempo, mas logo depois já é superado pelo Fluminense, que segue em cima. O segundo tempo foi um jogo um pouco mais físico, né? Um pouco mais físico, com mais faltas, onde não houve uma pressão do Fluminense, igual houve tantas bolas na área, assim, igual no primeiro tempo. Mas o Fluminense seguiu mandando e dominando no jogo, principalmente controlando o jogo do meio campo. Tanto que logo depois, logo no começo do segundo tempo, um pouquinho ali, uma quantidade, um pouquinho depois que começa o segundo tempo, tem a jogada do pênalti, que vem bem nessa jogada pelo meio campo que eu vinha falando. Uma triangulação entre os meio campos, o Lúcio Costa faz uma boa jogada pelo meio, e tô aqui com minhas anotações, tá? Por isso que eu tô virando aqui lendo. Ele abre pro René da área, que cruza, e a bola bate bem no braço do Michel, do Michel Araújo, e é um pênalti claro, um pênalti super justo, e um pênalti justo pro Fluminense, que tava melhor em campo, vinha chegando, principalmente depois da entrada do Lúcio Costa, que, como eu falei, mudou a partida, tá? Então, pênalti justo, o Carol bate muito bem e marca o gol. Depois, o Rogério Ceni faz duas substituições, que saem o William José e saem o Michel Araújo. Essas substituições, cara, eu vou te falar que eu não entendi muito bem. Por quê? No lugar do William José entrou o Cauli, e no lugar do Michel Araújo entrou o Iago. Com a entrada do Iago, ele foi pra ponta esquerda, e o Gustavo, que tinha entrado pra ponta esquerda no lugar do Kaique, foi pra ponta direita. Mas, cara, eu já achei meio estranho, tá? Porque, na minha opinião, quem deveria ter feito a função da ponta esquerda era Nossa, qual que é o nome dele? O Juba, desculpa, perdão, o Juba, um dos melhores laterais esquerdos, talvez o melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro esse ano. Era pra ter sido o Juba fazendo a função do ponta ali, jogando ofensivo, e o Iago atrás. Mas não foi isso que aconteceu. O Iago ficou na frente e o Juba ficou atrás. O Juba foi muito pouco explorado nessa partida, eu não consegui entender. E a saída do William José pra entrada do Cauli, eu pensava que talvez ia acontecer do Gustavo fazer a função do 9 e tal, mas o que aconteceu é que foi uma tentativa do Cauli ali fazer a função um pouco de um falso 9, jogando bem na frente do Everton Ribeiro, jogando como um centroavante, não como um centroavante, mas jogando bem ofensivo mesmo. Sabe por que eu não posso dizer que ele jogou como centroavante? Porque o Bahia não tinha bola, então a gente não conseguiu ver o Cauli jogando como um falso 9 ou como um 9, não deu pra ver muito o que estava acontecendo. O Bahia não conseguia jogar, o Bahia não conseguia sair jogando, e o Bahia não conseguia passar do meio de campo. Era só chutão, só bola longa, só chutão. Tentativas ali com o Jean Lucas, com o Everton Ribeiro, só que eles estavam muito bem marcados, e o Bahia não estava conseguindo sair. Por isso que eu falei na análise do primeiro tempo, o Bahia deveria, desde o início do jogo, ter tentado propor jogo e não ter tentado segurar o resultado. Essa é a filosofia de futebol que eu acredito. Eu acho que a tentativa de segurar o resultado do Bahia foi o que resultou na derrota da própria time, porque depois, quando teve que buscar o resultado, o Fluminense estava empolgado, o Fluminense já estava com 1-0, jogando em casa, com o apoio da torcida, e o Bahia não estava conseguindo sair de jogo, né? Então, isso que aconteceu mesmo, foi uma doideira mesmo, assim. Eu acho que a substituição do William José foi ruim. Cara, o Lúcio Rodrigues saiu agora, o Bahia não tem realmente um 9 do nível do William José no banco. E a venda do Lúcio Rodrigues, cara, posso falar, é no meio da temporada, sim, faz falta, mas foi uma valorização de mais 100%, então é totalmente entendível. Mas colocar o Cauli pra jogar ali como um falso 9, como um 9, eu não entendi, cara, eu não entendi. E eu acho que não fez sentido, tá? Não fez sentido. Acho que o Everton Ribeiro também não fez um jogo muito bom. Sim, ele pode ter tentado e tal, mas se eu fosse colocar o Cauli, eu teria colocado no lugar do Everton Ribeiro. Eu não teria tirado o William José. Ainda mais porque o Bahia, quando tinha bola, quando conseguia passar no ataque, era só bola enfiada na linha de fundo, bola enfiada ali, tentando
uma bola aérea e tal, e não tinha jogadores altos, o Bahia. Então, isso foi um pecado, né? Bom, como eu disse aqui, não entendi por que o Iago ficou na ofensiva. O Lédio Carmona falou isso na transmissão muito bem, né? Mas eu não entendi por que o Iago ficou na parte ofensiva e o Juba ficou na parte de trás. Não consegui entender, acho que o Juba foi mal explorado nesse jogo. E tanto que o Bahia não tava nem conseguindo jogar direito, que mesmo sofrendo de 1-0, o Ronaldo tomou um amarelo por cera. Então é doideira, né? O Bahia foi um jogo apático do Bahia, um jogo diferente da equipe do Bahia. Bom, o Thiago Silva sofreu uma falta absurda logo depois disso, ele já no meio do segundo tempo. Pra mim era pro Iago ser expulso, tá? Acho que o juiz foi tranquilo com ele, pra mim era pra ser expulsão. E depois entra o Keno no lugar do Serna, né? O Keno que entrou pra fazer meio que a mesma função do Serna. Eu acho que o Keno entrou bem, o Keno entrou movimentando, dando aquele gás que ele consegue dar por 30, 20 minutos ali. Entrou bem, falei que no vídeo eu acho que deveria ter colocado ele. Eu acho que ele entrou bem, tá? Acho que ele deu ainda mais. O Fluminense. Depois do gol, o jogo, como eu disse, ficou mais ofensivo, ficou mais mais físico, ficou mais um duelo de meio campos ali, ficou um duelo bem físico no meio de campo, onde o Fluminense conseguia mais a posse de bola, mas nenhum dos dois times conseguia atacar muito bem, nenhum dos dois times estava construindo muito bem, mas com a entrada do Keno eu acho que isso muda, eu acho que o Fluminense volta a ganhar velocidade pelas pontas, mais uma vez um grande jogo do Acosta, pra mim foi o melhor em campo, pra mim com certeza foi o melhor em campo, e o Fluminense melhora com a entrada do Keno também, com mais explosão pela esquerda, tá? Logo depois disso, entra o Rezende no lugar do Acevedo, na volância ali do Bahia. Outra substituição que eu não entendi. Primeiro, né, como eu disse, o Eric e o Caio Alexandre lesionados fazem muita falta, mas se ele colocou o Rezende, que já é um volante que jogou pouco pelo Bahia, mas é um volante mais ofensivo do que o Acevedo, eu não entendi por que não colocar o Rodrigo Nestor, que consegue fazer essa função também, é um jogador de jogo grande, um jogador decisivo, um jogador que tá em alta até, fez uma excelente final de Copa do Nordeste, já fez gol em final de Copa do Brasil, é um jogador decisivo. Não entendi por que ele não colocou o Rodrigo Nestor. Eu acho que o Rogério foi mal nesse jogo, tá? Acho que o Rogério é talvez o maior responsável pela queda do Bahia no dia de hoje. Bom, depois saiu o Martinelli e o Everaldo, entre o Berna e o Cano. O Fluminense segue indo pra cima, mas sem muito perigo ainda, mas segue chegando mais, né? O Fluminense com a entrada do Cano e do Berna, substituições de jogadores eu acho que estavam cansados. O Martinelli eu acho que estava cansado, porque eu não teria tirado o Martinelli, estava fazendo uma excelente partida, e o Everaldo realmente não estava conseguindo muito fazer a diferença no ataque, então a entrada do Cano é super plausível. E depois sai o Everton Ribeiro e entra o Juninho do Bahia, um jogador jovem também, um jogador mais ofensivo, e mais uma vez, o Everton Ribeiro não estava fazendo uma boa partida e eu não entendi porque que ele não colocou o Rodrigo Nestor, cara, não consegui entender mesmo a falta do Nestor nessa partida. Bom, depois, no segundo tempo ali, a gente tem o gol na bola aérea, numa falta bem marcada, o gol do Thiago Silva, cara. O Thiago Silva subiu sozinho, a zaga do Bahia, a defesa do Bahia, eu não entendi. O Thiago Silva, um dos melhores cabeceadores do futebol brasileiro, ele subiu sozinho, conseguiu transitar pela área e fazer um belo gol de cabeça. Não foi falha do Ronaldo, foi um belo gol do Thiago Silva. E, cara, 4 finalizações do Thiago Silva na partida, pra mim, junto com o Acosta. Na verdade, eu vou mudar aqui, não foi o Acosta melhor em campo pra mim, não. Foi o Thiago Silva. Jogaço do Thiago Silva, mais um, né? Em jogo grande ele é muito bom. Por isso que eu falei na minha convocação lá, cara, tem que ficar de olho nele. Não tô falando que precisa chamar, mas ele tem que estar ali. Ser testado, não acho loucura, galera. Tipo, é muito bom zagueiro, é muito acima da média, defensivamente, ofensivamente. Ele sobra no futebol brasileiro com a idade que ele tem. É um jogador diferenciado. Muito bom mesmo, assim. E, cara, o Bahia, eu falei que o Thiago Silva fez 4 finalizações e o Bahia que fez 2 finalizações. Então aí, galera, minha análise total dessa partida é que realmente faltou pro Bahia inspiração, faltou pro Bahia jogar como o Bahia normalmente joga, né? E deixou o Fluminense crescer. No primeiro tempo o Fluminense já tava melhor, só que sem conseguir infiltrar pelo meio de campo, com a entrada do Acosta isso muda completamente. O Fluminense faz o primeiro gol e o Fluminense o jogo inteiro, antes do segundo gol que foi no finzinho da partida, o Fluminense passou o jogo inteiro muito mais próximo do segundo gol do que a equipe do Bahia do primeiro gol. Depois do gol do Thiago Silva, o Bahia tenta uma Hail Mary, né, expressão do futebol americano, tenta jogar todo mundo na área, tenta fazer bolas enfiadas, tenta até ganhar uns escanteios e tal, mas chega longe de fazer um gol e de realmente ameaçar o Fluminense. Cara, então, olha, na minha previsão, assistam um vídeo aqui da minha previsão da Copa do Brasil, eu achei que o Fluminense ia passar, essa eu cravei, pelo menos 1-0 por enquanto pra mim, vamos! E, cara, mas foi um jogo difícil, cara, depois do primeiro jogo contra o Bahia, eu esperava que o Bahia tinha grande chance de classificar, ganhou em casa, tinha que segurar o resultado no Rio de Janeiro, mas eu esperava que o Bahia fosse pra jogar, como sempre foi, esperava que o Bahia fosse pra fazer um confronto, onde ele ia tentar propor o jogo, como ele sempre propõe, contra o Fluminense, que normalmente até tem um jogo mais reativo de vez em quando, né? Então, bom, na verdade o Fluminense tem jogo reativo assim, foi isso que aconteceu no último jogo contra o Bahia, mas eu esperava que ia ser assim de novo, por conta da qualidade do Bahia, mas o Bahia
não fez isso. Eu acho que, não sei se foi culpa ou ordem do Rogério Ceni, o time tentou jogar no contra-ataque, jogar na retenção, e não deu certo, não deu certo. O jogo do Bahia não funcionou de maneira alguma. Então, vitória merecida do Fluminense, e teremos um carioca na final, hein? Teremos ou Fluminense ou Botafogo, ou Vasco, na minha previsão é Fluminense e Botafogo na semifinal. Amanhã a gente vê, vai ter vídeo de análise também. Mas cara, bizarro. E Fluminense ganhou merecidamente, tá? Merecidamente. O Renato Gaúcho foi melhor hoje que o Rogério Ceni, e o Renato Gaúcho acertou nas substituições, o Rogério Ceni não acertou nas substituições, e é uma vitória merecidíssima do Fluminense, tá, galera? É nóis, já volto pro vídeo do Corinthians, hein? Valeu!